Fala aí, minha gente. Pessoal, olha só que imagem bacana. Pau de selfie ao contrário. Olha só como essa imagem sai bacana, olha só. É ou não é? Beleza. Fazer uma filmagem agora. Esse aqui é meu pau de selfie, não. Esse é o pau da onça. Pra bater na onça. Ai, ai. Meu cachorro, meu companheiro ali. Então, pessoal, gostaram do tipo de imagem? Vou filmar daqui para frente, enquanto a gente vai proseando. Vamos ver como é que fica, né? Parece um drone voando baixo, né? Parece um drone voando baixo. Maneiro, gostei. Gostei. Você pega o pau de selfie, né? E vai caminhando, filmando perto do chão, né? Você posiciona a lente mais próximo do chão, né? Vira a câmera, vira o celular, quer dizer, e vai caminhando. Aí gera essas imagens aí. Maneiro, gostei. Vivendo e aprendendo, né? Por falar em viver e aprender, né? Vivendo e aprendendo. O canal aqui é para mostrar as coisas do sítio, o dia a dia, as coisinhas simples e tal, mas isso não impede da gente bater um papo aqui falando de outro assunto, né? Hoje eu vi um vídeo, né? Um vídeo desses curtos. Uma mulher falando sobre aquela profecia da Bíblia que diz: 7 mulheres lançarão mão de um homem, né? Eu já até esqueci como é que fala direito, né? Essas mulheres pedem para esse homem, né, ficar com elas, né? E que elas come do próprio pão, veste da própria roupa, né? Tudo que elas querem é o nome dele, né? Ou seja, na versão de hoje diz, né, que a mulher vai trabalhar, vai comprar suas roupas, vai se sustentar sozinha, mas precisa apenas de um homem, né? Aí eu respondi a esses vídeos, né? Esse vídeo aí, eu não gosto de estar respondendo assim, que gera interpretações, gera pessoas que defendem com unhas e dentes uma coisa, né? Aí gera aquele tumulto, né? E tem alguns que xingam e tal. Mas eu respondi que essa comparação, né, até que tá boa, né? Porque hoje em dia as mulheres e os homens também tão difícil, né? Os homens não querem nada sério com as mulheres não, né? Porque do jeito que tá hoje, né? Traições, casamento que dura meses, né? Hoje tá complicado, né? Complicado. Então, pelo vídeo que ela fez, né, citando essa profecia aí, faz até sentido, né? Pela explicação que ela deu lá. Aí, mas a maioria do pessoal, até os próprios crentes evangélicos, cristãos, eles levam essa profecia por esse lado aí, se tratando de um homem e de mulheres, né? 7 quer dizer número da perfeição, né? Então indica todas as mulheres,
a maioria das mulheres. Mas a profecia não fala sobre isso, né? Ela fala, se você for ver direitinho, né? Ela fala do meio religioso. O meio religioso, que é representado por 7 mulheres, 7 igrejas, né? Tem que ter um estudo, né? Aqui eu não vou explicar direitinho, que eu quero entrar no assunto aqui. Eu não vou explicar isso, senão vai durar o que? 40, 1 hora de vídeo explicando isso, né? Mas o que queria dizer essa profecia era isso. Se trata de Jesus, né? E religiões. As religiões ou instituições querendo apenas o nome dele, né? Então, nesse assunto de religião, eu queria entrar no assunto. Foi outro vídeo que eu vi e falei comigo mesmo, poxa, eu vou entrar nesse assunto aqui porque, né, apesar que o canal se trata de coisas rurais, da roça, caipira, mas eu falei, poxa, caminhando por aí como eu sempre caminho, né? Não custa nada entrar nesse assunto aí, bater um papo com o pessoal. De repente tem muitos inscritos aqui que gostam desse assunto, né? Olha só, preste atenção nessa frase. Filhinhos, eu vou dar um prazo de 6.000 anos para vocês aqui na terra. O capiroto vai ficar fungando no cangote de vocês, mas não desanimem. No final dos tempos, eu voltarei, estabelecerei a justiça e tomarei a terra de volta. Memorizou? Essa foi uma frase que eu criei, né? Eu criei essa frase. Mas naquela época Deus não falava abertamente com as pessoas, né? Tinha um e outro ali, né? Raramente tinha um e outro ali que Deus falava abertamente com palavras bem claras, né? Que não podia ser confundidas ou interpretadas erradas, né? Mas quando Jesus veio, ele explicou isso, ó. Eu vou falar com minhas palavras agora do jeito que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, eu falo em parábolas com eles, porque eles não têm o entendimento, eles vê, mas não enxerga, eles escutam, mas não ouvem. Eu tô falando com minhas palavras, né? Tipo assim, que não adiantava falar com essa gente, né? Principalmente aquela elite religiosa, né? Saduceus, fariseu. Aquela elite era pior ainda, né? Era mais fácil um pobretão simples, né? Entender o que Jesus falava do que aqueles caras. Aqueles caras eram muito arrogante, muito cheio, né, da sabedoria, lá eles, muito cheio, era muito sábio aqueles caras, né? Era tão sábios que eles estão esperando o Messias até hoje, né? Até hoje eles estão esperando o Messias. Então, isso eu falei com minhas palavras, o que Jesus falou lá, é que eu não estou com a Bíblia aqui, né? Claro que Jesus falou diferente, eu falei com minhas palavras aqui para vocês entenderem, né? Então, Deus falava com poucas pessoas, assim, abertamente, né? Eu vou citar, deixa eu ver, 2 aqui, Enoque e Moisés. Ele falava abertamente, assim. Com Enoque
não tem relatos que falou face a face, mas tudo leva a crer que era face a face. Então não tinha como falar em parábolas para esses homens, porque eram homens santos, homens que andavam retamente aqui na face da terra. Então, né, os chamados justos. Então Deus falava abertamente com essas pessoas. E por demais, ele falava em parábolas, né? Então, eu quero, onde que eu quero chegar? Vocês memorizaram a frase que eu criei no início, filhinhos, né? Memorizaram aí? Pois é. Deus realmente, ele deu 6.000 anos para nós aqui na face da terra. Segundo os judeus, israelitas, nós estamos no ano... E agora? Meu Deus do céu. Como é que eu vou memorizar? É 5.785 por aí. Eu não vou afirmar que está certo, mas é por aí, está perto. 5.785, por aí, né? Eu posso errar aí, 10 anos para cima, 10 anos para baixo, mas é por aí. Então, onde que eu quero chegar com isso? Nessa contagem aí dos judeus, tem alguns gaps. Gaps é aquele espaço que aconteceu alguma coisa e a contagem não foi somada, né? Não foi levada em conta. Então tem uns 2 ou 3 gaps nisso aí. E para aqueles estudiosos que estudam profundamente, né, a Bíblia, o aramaico, judaico, o grego, né, o aramaico, arcaico, eles que estudam profundamente, eles dizem que, né, esse gap aí tá em torno de 200 e poucos anos, quase 300 anos. Então, segundo eles e segundo a minha crença também, né? Até porque não é só crença, é pelo que eu estou vendo acontecendo no mundo. Nós estamos beirando a estes 6.000 anos que Deus deu de prazo, né? Para a humanidade pecadora, né? Para a descendência de Adão, que caiu no pecado. Então, vocês devem perguntar para mim, né? Nesse vídeo agora, onde que Deus falou isso? Que ele estabeleceu 6.000 anos. Onde que diz isso na Bíblia? Para aqueles que, né, já leu a Bíblia todinha, já estudou, né? Deve estar se perguntando, onde que fala isso? Esse cara deve estar doido. Já estudei a Bíblia toda, do começo ao fim, já li, já reli, e nunca vi isso não. É porque não está claramente dito, né? Ficou ali por um enigma, né? Como eu disse antes, né? Deus não falou a todos face a face, né? Aquelas palavras bem claras. Deus deixou algumas parábolas para aqueles que temem a Deus, eles possam correr atrás e entender, né? Porque nós vivemos hoje num tempo que até as crianças que eu cheguei a ver, né, da minha idade, né, as crianças bobinhas, as crianças não sabiam de nada, mas hoje as crianças estão tão espertas, né,
E tudo isso se deve à tecnologia que veio, né? Celulares na mão de todo mundo. E hoje, se as crianças estão desse jeito, imagine quem tem fome e sede de estudar, de aprender, né? Imagine essas pessoas. Essas pessoas vão longe, porque vão achar muitas coisas, né? Certo que na internet tem muitas coisas que não são aproveitáveis, né? Então você tem que colocar um filtro ali, né? Colocar um filtro e ver o que convém e o que não convém. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero explicar para vocês onde que está escrito isso, que Deus deu 6.000 anos de prazo para a humanidade. Na época de Noé, Deus estava tremendamente decepcionado com os homens na terra, principalmente, né? Principalmente pela hibridade do ser humano, né? Vou entrar em outro assunto, meu Deus do céu. Para que eu entrei nesse assunto? Dos anjos que se rebelaram e tiveram relações com as mulheres, né? E nasceram os gigantes, né? A maioria dos teólogos não acreditam nisso, né? Eles creem que, né, foi a descendência de Sete, né? Daí que nasceram os gigantes, né? Só porque na Bíblia fala os filhos de Deus, então eles põem Sete, né? Não tinha como pôr outro, né? E colocou Sete, filho de Adão, para esconder, né, o relato real, né? Que o relato real que eu acho que eu creio, foi que realmente uma turma de anjos, né, resolveram viver com as mulheres, né, as mulheres sedutoras aqui da terra, e tiveram relação, né, e tiveram filhos. Agora é outro assunto, como anjo, na Bíblia diz que anjo não tem sexo, não sei o que, não sei o que. Meus filhos. Se a gente for levar cada versículo da Bíblia ao pé da letra, a gente não chega a lugar nenhum, porque vai ser contradição em contradição em cima de contradição. Isso tem uma explicação. Eu não vou falar isso agora, que o vídeo já tem mais de 15 minutos, então eu não vou entrar nesse assunto, mas que os anjos tiveram relação com as mulheres, tiveram, né? E até hoje tem resquício disso aí, muita gente está escondendo da humanidade, né? Então, Deus decepcionado com o povo, Deus decretou, né? Ele decretou que a idade do homem seria apenas 120 anos. Porque nessa época, o que diz na Bíblia é que o homem vivia 700, 800, 900 anos, né? Nessa época, o povo tinha longevidade, né? Então, Deus decretou, daqui para frente, o homem viverá apenas 120 anos. E aí ficou, todo mundo creu que o Pai Eterno estava falando apenas de idade da pessoa. E se esse foi um decreto de Deus, como é que hoje tem gente, se for procurar no mundo inteiro, você vai ver gente no Japão, na China, com quase 130 anos. Ou seja, a palavra, o decreto de Deus não valeu? Como é que é isso? Quem pode me explicar? Deus dá um decreto e o decreto não valeu?
Aqui no Brasil mesmo, quantas pessoas eu já vi, né? Já vi não, já ouvi falar, né? Até passa na televisão, pessoa com mais de 120 anos, né? Então, qual a resposta para isso então? A resposta é o seguinte: Deus não estava falando ali de idade, Ele estava falando de jubileu. Se for estudar o hebraico, a cultura, as festas, tudo tem jubileu no meio, tudo. E esse jubileu ele é tão sério que ele vale não só para os judeus, vale para a humanidade todinha, para todo mundo que vive aqui na terra, na face da terra. Então Deus estava falando ali, foi de 120 jubileu, né? Um jubileu são 50 anos, né? Então, soma aí, 120 jubileus, quanto dá? Então é isso que eu queria falar, gente. Se cuida, ponha as barbas de molho, que Jesus está voltando. E Ele não vai voltar para brincadeira não. Ele vai voltar com cajado na mão para reinar aqui na terra com vara de ferro. O cajado vai ser uma vara de ferro. Ele vai reinar aqui 1000 anos. Se você crê, você crê. Se você não crê, mas essa é a realidade. Essa é a realidade que não pode ser escondida. Então, se você está aí em falta com Deus, põe tua barba de molho aí. Moça, rapaz, põe tua barba de molho aí, porque o negócio é sério. O que está acontecendo no mundo aí, eu ia até falar da inteligência artificial. Não dá tempo eu falar, né? O vídeo já ultrapassou mesmo, não dá tempo eu falar. A inteligência artificial, ela está acelerando o mundo. Não sei se você está por dentro do negócio. Eu sei que esses criadores de inteligência artificial, que o pessoal chama de IA, né? Eu não gosto dessa palavra IA relacionada à inteligência artificial, porque IA é o nome de Deus, né? Pelo menos é uma abreviatura, né? Então você vê que uma coisa faz sentido, né? Como antigamente a abreviação do nome de Deus era IA, né? Ele já põe inteligência artificial como um Deus, né? Como uma deusa, um Deus que faz tudo, que é onipresente, onisciente. Essa inteligência artificial vem para isso, gente. Por isso que eu tô falando, põe sua barba de molho, porque o bicho vai pegar. Essa inteligência artificial, ela vai ser onipresente, onisciente, né? Ela vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, coisa que nem o diabo, né? Nem o diabo é. Só que ele está por trás disso aí. Só que ele está por trás disso aí. Essa foi uma maneira dele se comparar a Deus, né? Sendo onisciente, onipresente. Então, vocês devem estar perguntando, que negócio é esse de IA? Nome de Deus? Esse é outro assunto também, gente. Mas eu posso deixar deixa eu ver, posso deixar uma palavrinha que vocês vão crer, ó. Aleluia. O que quer dizer isso? Essa palavrinha é em hebraico. Aleluia. Louvai a Deus. Muitos dizem
né? Que significa louvai ao Senhor, mas não tem nada a ver com o Senhor, não. Louvai a Deus. E também não é Deus, esse Deus aí é grego, né? Essa palavra Deus. Iá é uma abreviatura do nome de Deus. Yahweh seria o correto, mas está abreviado aí. E isso que eu queria falar para vocês. Os 120 anos significa 120 jubileus, né? Caso contrário fosse 120 anos mesmo, a palavra de Deus não ia valer mais nada, porque muita gente, e até hoje, tem pessoas com mais de 120 anos. Então o decreto dele não valeu. Se as pessoas for levar por esse lado aí, o decreto de Deus não valeu, né? Ou seja, 120 jubileus. 120 jubileus. E pelas coisas que tá acontecendo no mundo, né? Pelo tempo que tá ficando obscuro, né? A tecnologia avançou de tal maneira que eu vou falar para vocês, daqui 2 anos, 3 anos, eu nem sei o que essa inteligência artificial vai estar fazendo, né? Eu tô vendo aí os presidentes, os poderosos aí entregando tudo na mão da inteligência artificial. Imagine, gente, imagine a ONU sendo comandada pela inteligência artificial, né? A imagem da besta, a imagem que fala, deram espírito para a imagem falar. Olha só o que está escrito, né? Então, já pensou uma pandemia igual a que houve em 2020, uma pandemia, e os homens não saberem o que fazer e deixar na mão da inteligência artificial para ela resolver? Colocar um escritório, não, um departamento lá na OMS, né? Organização Mundial da Saúde, para ela tomar a decisão, né? Eu já até sei. Já até sei o que ela vai tomar, que decisão é. Vai forçar a gente a fazer muitas coisas que nós não queremos, que nós somos contra, né? E presta atenção também, o dinheiro está sumindo, né? Eu estou acompanhando isso direto, o dinheiro está assumindo, o dinheiro está sumindo, e eles estão inventando aí, não esse dinheiro digital, como Drex, dólar digital, isso aí sempre vai existir. Só que tem uma moeda mundial, né, que vai partir a partir do Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, né? Eles estão fabricando aí um meio dessa moeda fazer transferência igual o Pix. Igual o Pix. Vocês fizeram um Pix para mim aí, chega para mim aqui agora. Vocês não vão fazer, né? Seria bom, mas só um exemplo. Vocês fizeram um Pix aí para mim, vai chegar aqui agora. Agora, se eu tivesse lá nos Estados Unidos ou qualquer outro país, vocês fizeram um Pix para mim, não ia chegar na hora. Porque o sistema Swift, ele é lento e é caro, né? Ele é lento e é caro, e eles estão já substituindo isso por outro sistema. E esse sistema que vai entrar agora vai ser igual o Pix, né? Vai ser instantâneo o envio, né? E vai ser barato. E esse sistema que vai ser, né, o sistema que a besta vai usar. Tá legal, gente? Então, desculpa aí, o vídeo demorou muito. Eu não queria chegar a tanto, né? Mas fica com Deus, põe a barba de molho aí, né? Reflitam, né? Nesse vídeo aqui, né? Às vezes a gente fala rindo assim e tal, mas o negócio é sério, gente.
negócio é sério. Negócio é sério, se prepare aí, né? Pede perdão a Deus, né? Se converta de coração e vai para Ele, porque Ele é o único que pode nos salvar. Beleza, gente? Fica com Deus. Tchau, abraço, até a próxima.